Ninguém te avisa sobre o momento em que seu casamento acaba. Não tem sirene, não tem luz piscando, não tem um amigo preocupado te puxando de lado para dizer: "Ei, atenção, sua vida vai desabar numa sexta-feira à noite na sala da sua sogra", com uma playlist do seu Jorge tocando ao fundo. O meu acabou às 22h14 de uma sexta-feira, num bairro residencial de Campinas, São Paulo. Sei a hora exata porque eu estava olhando para o teto, incapaz de mover as pernas, quando Maurício Conceição se ajoelhou ao meu lado e disse: "Não se mexa, liguei para o SAMU, são 22h14. Eu nunca tinha trocado mais do que 10 palavras com Maurício Conceição na vida, mas naquele momento, amei aquele homem como um irmão. Meu nome é Daniel Sutter, tenho 41 anos, trabalho como engenheiro estrutural na Crestline Industrial, em Campinas. E nos últimos 7 anos fui casado com uma mulher chamada Renata, cuja família, os Godinho, fez de sua missão coletiva me lembrar, em toda oportunidade possível, de que eu não sou bom o suficiente para ela. Vou te dar um momento com esse sobrenome. Os Godinho. Sim, esse é o nome real deles. Eu costumava pensar que uma família marcada por um sobrenome assim, tão carregado, tão cheio de si, desenvolveria um senso de humor sobre a condição humana. Um pouco de humildade, um pouco de graça, alguma consciência de que a vida é absurda, e todos estamos apenas fazendo o nosso melhor. Eles não desenvolveram nenhuma dessas coisas. Em vez disso, desenvolveram um talento extraordinário para olhar de cima para baixo, o que suspeito ser o que acontece quando seu sobrenome já carrega um peso e você desesperadamente precisa de algo, qualquer coisa, para se sentir superior. Não sou psicólogo. Sou um engenheiro que nota estruturas de sustentação e onde elas são mais frágeis. O desprezo nunca foi explícito. Os Godinho eram refinados demais para isso, ou pelo menos achavam que eram. Era nas pausas, no jeito que o Bruno, irmão da Renata, olhava para a minha estrada e desviava o olhar sem dizer nada, como se o carro tivesse feito algo pessoalmente contra ele. No jeito que a Claudete, mãe deles, o centro nervoso emocional da família, sorria para mim com a face inteira, exceto os olhos. No jeito que a Patrícia, a aniversariante, perguntava sobre meu trabalho com aquele tom específico que as pessoas usam quando fazem uma pergunta que já consideram entediante antes da resposta. 7 anos disso. 7 anos aparecendo, sendo cordial, comendo o frango ressecado da Claudete e chamando de delicioso, assistindo futebol com um homem que me empurrou num churrasco 18 meses antes e riu como se fosse a coisa mais engraçada que havia visto na vida. Aquela foi a primeira vez que o Bruno me empurrou por trás enquanto eu estava parado na grelha. Tropecei e quase coloquei a mão na brasa. Ele riu. O amigo de faculdade dele riu. A Renata estava dentro de casa e não viu. Não disse nada naquele dia. Só me equilibrei, me virei e olhei para ele. Anotado, pensei. Anotado e arquivado. É nisso que o Bruno nunca me entendeu. Sou engenheiro estrutural. Não reajo a problemas com emoção. Eu os documento. Avalio a capacidade de carga. Descubro onde está a fragilidade. E então aguardo as condições certas. Eu havia esperado muito tempo. E cerca de 6 semanas antes do aniversário da Patrícia, tive uma reunião muito tranquila e muito produtiva de 2 horas com um advogado chamado Tadeus Brito. O Tadeus tem um escritório na Avenida Paulista, um café excelente e o tipo de olhar paciente que advogados desenvolvem depois de 20 anos, ouvindo pessoas lhes contarem sobre problemas que eram evitáveis. Contei a ele sobre o churrasco, sobre o hematoma no antebraço que fotografei, sobre as 3 mensagens de texto separadas que o Bruno havia me mandado nos meses seguintes. Cada uma um pouco mais agressiva do que a anterior, cada uma cuidadosamente preservada, com os metadados intactos. Contei sobre o cotovelo deliberadamente jogado durante um jogo de futebol na família no Natal. Contei tudo. O Tadeus anotou. Depois me disse para continuar documentando. Então continuei. Devo te contar também sobre o Rodrigo Tillman. O Rodrigo é meu melhor amigo desde os 19 anos, quando dividíamos um apartamento horrível no Cambuí, quando Campinas ainda estava descobrindo o que queria ser. O Rodrigo hoje é delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Tem 1,84 m, é calmo em todas as situações possíveis e tem uma memória como um arquivo construído por Deus pessoalmente. O Rodrigo havia me mandado uma mensagem naquela tarde, por volta das 4h30. Ainda tenho. Tem certeza que quer ir hoje à noite? Fala a palavra e vou contigo. Disse que estava bem, que era apenas uma festa de aniversário, que era um homem adulto capaz de comer frango ressecado e fazer papo furado por 3 horas sem incidente. Eu me arrependeria disso, mas não pelos motivos que você imagina. Chegamos à casa da Claudete Godinho, em Campinas, às 19 horas em ponto. Era uma casa bem conservada, num condomínio do tipo onde as pessoas lavam a calçada nos domingos de manhã e discutem sobre cor de tinta na reunião do síndico. A Claudete morava lá há 20 anos e tratava o lugar como um museu da própria importância. Tinha umas 30 pessoas. A Renata se dissolveu imediatamente na família como açúcar em água morna, rindo, abraçando, passando de sala em sala. Peguei uma cerveja, encontrei um lugar perto da varanda dos fundos e me preparei para resistir. O Bruno me encontrou em 10 minutos. Claro que encontrou. Daniel, ele disse meu nome do jeito que se diz uma pequena inconveniência, como multa de trânsito. Bruno. Correspondi sua energia com precisão. Era um cara grande, jogou futebol de salão na faculdade e nunca deixava ninguém esquecer. Treinava futebol de base agora e tinha a personalidade de todo treinador de base que você já conheceu. Barulhento, territorial, convicto de que sua habilidade de intimidar adolescentes o tornava formidável no mundo mais amplo. Ficou parado ao meu lado, tomando a bebida, examinando a festa como se a possuísse. Você parece tenso, ele disse. Estou relaxado. Você sempre parece que está calculando alguma coisa. Porque estou, pensei comigo mesmo. Só curtindo a festa, Bruno. Ele deu um sorriso torto e se afastou. Eu o observei ir. 3 horas depois, a noite tinha se acomodado naquele ritmo confortável de festa no final. Música baixa, conversas se sobrepondo, pessoas relaxando. Maurício Conceição, que fui descobrindo ser um antigo vizinho da Claudete, tomava um copo de vinho tinto, perto da estante, com os olhos quietos de um homem que há muito havia aprendido a observar, em vez de participar. Gostei dele imediatamente e instintivamente, do jeito que você gosta de pessoas que parecem estar de fato prestando atenção. Não sabia ainda o quão importante Maurício Conceição estava prestes a se tornar. Foi então que ouvi a voz do Bruno vindo de dentro. Alta, teatral, se exibindo para uma plateia. Ele estava contando uma história, e a piada envolvia minha irmã mais nova, a Carol. Não vou repetir o que ele disse. Só direi que era o tipo de comentário que certo tipo de homem faz sobre certo tipo de mulher quando acha que está em companhia segura e ninguém que se importa está ouvindo. Ele estava errado sobre isso. Pousei minha cerveja no corrimão da varanda, entrei em casa, calmo, quieto, do jeito que a água é calma logo antes de cair pela cachoeira. O pequeno grupo em torno do Bruno fazia aquele riso constrangido de quem acompanha sem acreditar. A Renata não estava na sala. A Patrícia estava encostada na parede com um sorriso de aniversariante, assistindo o irmão se apresentar. Fala de novo, eu disse. O riso parou. O Bruno se virou, sorriu. Ah, chegou o Daniel. Cara, eu só estava. Me olha e fala de novo. A sala ficou quieta do jeito específico que fica quieta quando sente que algo real está prestes a acontecer. Não drama familiar fabricado, algo com gravidade de verdade por trás. O sorriso do Bruno não vacilou. Ele era bom nessa parte. A performance de quem não se abala. Relaxa, cara, era uma brincadeira. Não foi engraçado. Você está se constrangendo, Daniel. Tô? Ele pousou a bebida, girou o pescoço. E eu vi. A decisão se formando atrás dos olhos dele. O Bruno Godinho havia sido o homem maior e mais barulhento em cada sala que jamais ocupou. E agora eu estava fazendo-o parecer pequeno na frente de pessoas que importavam para ele. Ele não ia deixar isso acontecer. Bateu meu ombro com força e me conduziu de lado, fingindo que era amigável. Vem cá, vamos para fora. Esfriar a cabeça. Me movi em direção à varanda. Ele me seguiu. Não vi o segundo movimento chegar. É nisso que o Bruno é calculado. Ele não estava com raiva. Estava deliberado.
O que aconteceu a seguir não foi uma empurrada, não foi acidente, não foi brincadeira de homem, foi uma projeção. Os 2 braços, força total, pelas costas, enquanto eu estava de costas para ele. Bati no piso de madeira daquela varanda num ângulo que eu aprenderia mais tarde, de um médico que usaria a palavra impacto 3 vezes numa única frase, fazendo contato visual direto com um policial, que não era consistente com uma queda comum. E então, não consegui mover as pernas. Não que as pernas estivessem pesadas. Não que as pernas estivessem instáveis. Eu simplesmente não conseguia movê-las. Fiquei deitado no piso da varanda da Claudete Godinho, olhando para um ventilador de teto que girava preguiçosamente, e experimentei o terror específico e esclarecedor de um homem que não sabe se voltará a andar. A Renata apareceu acima de mim. Me lembro de ter pensado, aqui está. Aqui está o momento em que ela me escolhe. Aquele pensamento esperançoso, idiota e persistente que 7 anos de casamento planta em você como uma erva daninha que nunca arranca de vez. Levanta e anda, ela disse. Para de drama. Levanta e anda. Eu não conseguia andar coisa nenhuma. Não conseguia me mexer. A Patrícia apareceu atrás da irmã. Meu Deus, ele está fazendo isso de propósito. Você está estragando meu aniversário, Daniel. Sério. O Bruno estava na beira da varanda de braços cruzados, sorrindo. Não preocupado, não culpado. Sorrindo. Do jeito que um homem sorri quando acha que vai se safar. Maurício Conceição abriu caminho pelo pequeno grupo que havia se formado. Se ajoelhou ao meu lado, colocou uma mão no meu braço. Não se mexa, ele disse baixinho. Liguei para o SAMU. São 22h14. A paramédica líder da ocorrência tinha uns 30 e poucos anos. Objetiva. O tipo de pessoa que entra no caos e imediatamente o diminui. Me avaliou com eficiência treinada. Pediu para eu apertar os dedos dela. Pediu para eu empurrar a mão dela com o pé. Não consegui fazer nenhuma das 2 coisas. Ela me perguntou o que havia acontecido. Eu contei. Ela ouviu sem expressão. Depois olhou para o ângulo do meu corpo no chão. Olhou para onde o Bruno estava. Olhou de volta para mim. Ela chamou reforço policial. Não como formalidade, não como protocolo. Pegou o rádio e chamou o reforço com o tom específico de uma pessoa que já formou uma opinião sobre o que está vendo. Enquanto me preparavam para a remoção, ela se inclinou perto o suficiente para só eu ouvir. Já vi esse tipo de lesão antes, ela disse. Vou registrar o laudo conforme o que estou vendo. Não entendi completamente o que isso significava naquele momento, mas entenderia na manhã seguinte. Tetos de hospital são todos iguais. Forro de gesso, luz fluorescente, às vezes uma mancha d'água que ninguém nunca explica. Passei muito tempo olhando para o teto do Hospital das Clínicas de Campinas no sábado de manhã, fazendo o tipo de reflexão que você faz quando seu corpo quietou e não sobrou mais nada para te distrair de si mesmo. Os resultados do raio-x chegaram às 8h14 da manhã. O médico responsável, um homem cuidadoso chamado Dr. Almeida, que escolhia suas palavras como um relojoeiro, escolhe suas ferramentas. Sentou ao lado da minha cama e as apresentou. Compressão grave da medula espinhal. Envolvimento neurológico significativo. 2 pontos de impacto que na avaliação clínica do doutor Almeida eram, e aqui foi que ele olhou para o policial uniformizado perto da porta, inconsistentes com uma queda simples. Ele disse impacto 3 vezes naquela conversa, cada vez fazendo contato visual com o policial. Eu não havia perdido isso, o policial também não. O Rodrigo Tillman chegou ao meu quarto às 9h03 da manhã. Chegou antes da Renata. Quero que você sente com isso por um momento. Meu melhor amigo, que eu tive que ser persuadido a ligar, chegou ao hospital antes da minha esposa de 7 anos. O Rodrigo entrou com 2 cafés e a expressão de um homem que já leu os relatórios noturnos e está escolhendo as palavras com cuidado. Me entregou um café, sentou, não disse nada por um momento. O Maurício Conceição deu um depoimento completo, ele disse por fim, detalhado, consistente. Ele estava a 2,5 metros e tinha linha de visão direta. Ótimo. O laudo da paramédica classificou a lesão como inconsistente com queda acidental. Ela me disse que registraria assim. Ele me olhou.
O Bruno Godinho vai ser chamado para prestar esclarecimentos hoje. Você sabe o que isso significa. Significa que ele não vai ficar sorrindo por muito tempo. O Rodrigo quase sorriu. Quase. A Renata chegou às 9h31. Não veio sozinha. Trouxe a Claudete e a Patrícia, que aparentemente achou que o quarto de hospital do homem que ela havia acusado de estragar seu aniversário era um lugar apropriado para estar na manhã seguinte. A família Godinho não decepcionou. A Renata me olhou com a expressão de uma mulher que foi orientada no caminho para cá. Preocupada, mas contida. Simpática, mas estratégica. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Não consigo sentir as pernas, Renata. Os médicos acham que vai melhorar, né? Que é temporário? Ali estava. Não sinto muito que isso aconteceu. Não devia ter acreditado em você. Não te amo e estou com medo. Só. Isso vai ser inconveniente a longo prazo? A Claudete ficou perto da janela de braços cruzados, me olhando do jeito que sempre me olhava. Como se eu fosse um problema que a filha havia trazido para casa e nunca resolvido corretamente. A Patrícia estava no celular. A gente precisa conversar sobre como vamos lidar com isso, a Renata disse. Como família. Lidar com o quê, Renata? O Bruno não quis... Renata, ela parou. Quero te apresentar alguém. O Rodrigo saiu do banheiro. Não havia estado lá por nenhum motivo particular. Estava simplesmente esperando. Ele é um homem paciente, o Rodrigo Tillman, e tem um instinto excelente para teatro. O distintivo era visível no cinto. A temperatura naquele quarto caiu uns 10 graus. Este é o Rodrigo Tillman, eu disse, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele já foi informado. A Claudete descruzou os braços. A Patrícia ergueu os olhos do celular. A expressão cuidadosamente gerenciada da Renata desenvolveu uma rachadura. O Rodrigo disse simplesmente, Senhora Renata, Senhora Godinho, Senhora Patrícia. Acenou para cada uma por vez. Vou precisar conversar com todas vocês em algum momento hoje. Nada para se preocupar agora. Só queria me apresentar. Ninguém naquele quarto disse uma palavra. Foi o silêncio mais bonito que já ouvi. Aqui está o que a família Godinho não sabia, sentada naquele quarto de hospital tentando se recompor. 6 semanas antes, eu havia entrado no escritório do Tadeus Brito, na Avenida Paulista, com uma pasta. Nessa pasta estava o seguinte: uma foto com data do hematoma no antebraço do incidente do churrasco. 3 prints de mensagens do Bruno, cada uma progressivamente mais ameaçadora, cada uma cuidadosamente preservada com metadados intactos. Um relato escrito do incidente do futebol no Natal, assinado e datado por mim na noite em que aconteceu. E uma nota manuscrita, porque sou minucioso, documentando cada instância anterior de agressão física nos últimos 4 anos. O Tadeus tinha folheado a pasta devagar. Depois me olhou e disse, Sr. Sutter, o que exatamente o senhor está esperando que aconteça? Disse que não sabia precisamente, mas queria estar pronto. Ele me disse que eu já estava mais preparado do que 90% dos clientes que passavam pela porta depois que algo ruim havia acontecido. Depois me disse para continuar documentando, me deu o número direto dele e me cobrou por 2 horas de consultoria que valeram cada centavo. O que mesmo o Rodrigo não sabia, o que ninguém sabia ainda, era o item adicional que eu havia colocado no fundo da pasta. Uma impressão com nome e endereço num bairro de Campinas. Um homem chamado Gustavo Porcela. Gustavo Porcela havia sido vizinho do Bruno 2 anos antes, até mudar a família para outra região da cidade. Gustavo e o Bruno tiveram um desentendimento, os detalhes do qual eu havia reconstituído a partir de um conhecido em comum, um registro público que subsequentemente foi selado e uma conversa muito informativa num churrasco de bairro que havia frequentado com a Renata 3 anos atrás, quando o Gustavo havia me puxado de lado e dito quieto, entre você e eu, toma cuidado com esse seu cunhado. Ele me mandou para o pronto-socorro. A família pressionou eu a fechar um acordo. Me arrependo de ter ficado calado desde então. Anotei isso também. O Tadeus Brito encontrou o Gustavo Porcela em 48 horas. O Gustavo, descobriu-se, havia estado esperando por uma razão para parar de ficar calado. Seu depoimento estava no escritório do Tadeus antes mesmo de o Bruno chegar à delegacia.
O Bruno foi para esclarecimentos no sábado à tarde, achando que era uma formalidade. O tipo de coisa que homens grandes, barulhentos e confiantes acham que acontece com outras pessoas. Entrou com o sorriso ainda operacional. O sorriso não sobreviveu à reunião. Seria a última vez que o Bruno Godinho sorriria daquele jeito por muito tempo. A Renata voltou ao hospital naquela noite sozinha. Ficou sentada ao lado da minha cama por um longo tempo sem dizer nada. Deixei ela ter o silêncio porque dava para sentir que estava construindo em direção a algo e queria ouvir o que era. Por fim ela disse 7 palavras, quietas, quase sussurradas. Eu sabia que ele era capaz disso. 7 palavras, sem pedido de desculpas. Sem explicação de por que não tinha dito nada. Nem antes da festa, nem durante, nem quando eu estava no chão. Só a admissão, oferecida agora quando era tarde demais para ser qualquer coisa a não ser uma confissão. Olhei para ela por um longo tempo. Eu sei, eu disse. E sabia. Sempre soube. Só estava esperando estar errado. Quero deixar algo claro. Não sou uma pessoa vingativa por natureza. Sou um engenheiro estrutural de Campinas que dirige uma estrada razoável, faz churrasco nos fins de semana e uma vez passou 4 horas ajudando um vizinho a encontrar o gato perdido. Não fico acordado à noite sonhando com vingança. Não tenho um osso dramático no corpo, mas sou metódico. E quando um sistema tem uma falha fundamental, uma parede de sustentação que nunca foi bem construída, uma fundação que foi concretada torta desde o começo, você não remienda. Você não finge que não está lá. Você documenta corretamente, chama as pessoas certas e deixa a física fazer o que a física faz. A física, nesse caso, levou aproximadamente 11 dias. Deixa eu te contar como foi para cada um deles. O Bruno foi formalmente indiciado na segunda-feira de manhã por lesão corporal grave dolosa. A faixa de pena que o advogado dele imediatamente tentou negociar me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão sólido o promotor achava que nosso caso era. Ele teve audiência de custódia na terça. O jornal local rodou um item breve sobre isso. Só um parágrafo enterrado na seção policial. Mas a internet é para sempre, e várias pessoas que conheciam o Bruno de quando ele jogava futebol de base, aparentemente acharam muito fácil compartilhar. A Liga de Futebol Infantil, para a qual ele treinava, ligou na quarta. Ele foi afastado administrativamente por tempo indeterminado durante o processo. A nota oficial usou a expressão compromisso com a segurança dos nossos atletas 2 vezes. Apreciei a ironia. As condições da fiança proibiam-no de contato comigo, de contato com o Maurício Conceição e de presença em qualquer reunião familiar onde eu pudesse estar. O que significava, entre outras coisas, que o Bruno Godinho estava legalmente proibido de comparecer a eventos de uma família cujo sobrenome todo mundo sempre achou um pouco pesado demais. Não engenhei isso especificamente, mas admito que apreciei especificamente. O depoimento do Gustavo Porcela, a agressão anterior, agora parte do processo, elevou o caso de um incidente isolado para um padrão documentado de comportamento. O advogado do Bruno ficou muito quieto quando isso veio à tona. O tipo de quieto que advogados ficam quando percebem que o cliente não contou a história toda. A ação civil que movi contra o Bruno, pessoalmente, era separada do processo criminal. O Tadeus a protocolou numa quinta-feira, e soube que o Bruno recebeu os documentos numa sexta-feira, uma semana exata depois de eu ter batido no piso da varanda da Claudete. Gosto de simetria. A Patrícia, que havia ficado de pé sobre mim no chão da casa da mãe e me acusado de estragar seu aniversário enquanto eu estava imóvel, cometeu um erro significativo de julgamento naquela noite. Havia filmado parte do ocorrido no celular. Não a aproximação, não o movimento do Bruno, só o aftermath. Eu no chão, a Renata me mandando levantar, o Maurício se ajoelhando ao meu lado. Ela havia filmado do jeito que as pessoas filmam coisas em festas quando acham que algo embaraçoso está acontecendo com alguém de quem não gostam, para dar risada, para o grupo do WhatsApp. Esse vídeo de 22 segundos tornou-se prova A. Tornou-se também prova A no Tribunal da Opinião Pública, quando foi requisitado, e subsequentemente por canais que eu não estava envolvido e não posso detalhar,
Chegou a pessoas que o acharam tão esclarecedor quanto eu. A reação não foi gentil. A presença digital da Patrícia, até então dedicada a conteúdo de lifestyle e posts de celebração de aniversário, incluindo uma selfie sorridente postada às 23h47 da noite em questão com a legenda Melhor Aniversário da Vida, passou por um ajuste significativo de audiência. Não me senti mal com isso. A Patrícia havia me chamado de frescura enquanto eu estava deitado paralisado no chão da casa da mãe dela e havia filmado para sua própria diversão. Existe um preço para isso. No caso dela, foram vários milhares de seguidores no Instagram e uma seção de comentários que ela eventualmente teve que desativar. Uma pechincha, honestamente, dadas as circunstâncias. A Claudete era uma situação mais complexa. Ela não havia me empurrado, não havia filmado, não havia dito nada particularmente horrível no aftermath imediato. Ela simplesmente havia ficado perto da janela de braços cruzados e assistido, o que, de certa forma, era pior do que qualquer coisa que pudesse ter dito. Mas o Thadeus Brito é um homem minucioso. A ação civil nomeou a Claudete como ré secundária com base no fato de que ela havia conscientemente hospedado um ambiente onde a agressão física anterior havia ocorrido e não tomado providência alguma para prevenir sua recorrência. Não era exagero. Havia mensagens de texto extraídas no processo de descoberta, com uma completude que até a mim impressionou, em que a Claudete havia discutido o temperamento do Bruno, especificamente no contexto das interações dele comigo. Em uma mensagem enviada a Renata 14 meses antes da festa, ela havia escrito: "Mantenho o Daniel e o Bruno separados hoje à noite. Você sabe como o Bruno fica. Você sabe como o Bruno fica." Ela sabia. Hospedou a festa assim mesmo. Não os manteve separados. E agora seus bens estavam amarrados em processo cível. E a casa, aquele sobrado conservado, o museu da própria importância, estava listada para venda. Fiquei sabendo que o sinal já estava na calçada. Esta parte é mais difícil de dizer. Não porque ainda esteja apaixonado pela Renata. Não estou. Acho que parei de estar apaixonado por ela em algum momento, por volta do 3º ano da campanha de desprezo sustentado da família dela. Embora eu tenha continuado esperando que o casamento fosse reparável, até o momento em que ela me mandou levantar e andar. Mas 7 anos são 7 anos. E mesmo estruturas ruins deixam marcas na paisagem quando caem. A Renata havia descartado o acordo pré-nupcial como desnecessário quando casamos. Disse com aquele sorriso particular que indicava que ela achava antiquado e levemente insultante que eu tivesse sequer levantado o assunto. Sorri de volta e não disse nada. O acordo pré-nupcial foi registrado no mesmo dia que a certidão de casamento. O Thadeus Brito, a quem fui indicado originalmente por um colega da Crestline 4 anos antes, para um assunto completamente diferente, havia redigido. Era minucioso, era inequívoco. Havia sido assinado por nós dois na presença de 2 testemunhas e de um tabelião. O advogado da Renata o chamou de cirúrgico. Disseram que ele disse isso com o tom levemente derrotado de alguém que encontrou a fundação do outro lado, sendo sustentante em todos os lugares certos. Ela saiu do nosso casamento com o que havia trazido para dentro dele, nada além disso. Antes do divórcio ser finalizado, ela veio me ver uma vez no centro de reabilitação. Eu estava fazendo fisioterapia, aprendendo lenta e teimosamente a me apresentar de novo às próprias pernas. Ela sentou na área de visitas e me olhou com uma expressão que eu não havia visto nela antes. Não a preocupação gerenciada do hospital. Não a simpatia ensaiada do período do indiciamento. Algo mais honesto do que isso. "Devia ter te contado sobre o Bruno", ela disse. "Há muito tempo." "Devia ter contado, sim. Pensei que se eu só mantivesse a paz..." "Você mantinha a paz dele, Renata. Não a minha." Ela não teve resposta para isso. Ficamos sentados por mais um tempo e depois ela foi, e eu voltei para a fisioterapia, e aquela foi a última conversa real que jamais tivemos. 8 semanas depois, saí do centro de reabilitação do Hospital das Clínicas, numa terça-feira de manhã sob um céu, que não conseguia decidir se seria cinza ou azul, e acabou optando pelos dois. Saí com as próprias pernas.
Devagar, com uma bengala da qual eu planejava me livrar antes do Natal, mas com as próprias pernas. O Rodrigo estava esperando no estacionamento. Tinha 2 cafés. Ele é um homem confiável nisso. Como você está? Ele perguntou. Como um homem que acaba de sair de um centro de reabilitação com as próprias pernas. Boa resposta. O Tadeus Brito também estava lá, o que me surpreendeu. Estava parado ligeiramente de lado, com uma pasta de couro, e a expressão de um homem que tem algo para entregar a alguém. Me entregou um envelope. O Bruno Godinho aceitou a proposta de acordo, ele disse. 26 meses, regime semiaberto, frequência obrigatória a programa de controle de agressividade e 2 anos de liberdade condicional após o cumprimento. Acenei com a cabeça. O depoimento do Gustavo Porcela foi o que fechou. Ele parou um momento, do jeito que advogados param quando estão prestes a dizer um número. O acordo civil com a Claudete e o Bruno está no envelope também. Cobre seus custos médicos, reabilitação, lucros cessantes e... Outra pausa. Danos morais. Olhei para o envelope. É o suficiente para incomodar eles? Eu perguntei. O Tadeus quase sorriu. Muito incomodativo. O Rodrigo me levou de volta a Campinas. Havia vendido minha casa, a nossa, minha e da Renata, durante o processo, e encontrado um apartamento menor, limpo, quieto, em outro bairro, com boa luz de manhã e nenhuma memória nas paredes. Estava começando a gostar dele. Naquela noite, sentei no meu carro no estacionamento da Crestline Industrial, que eu não havia visitado desde a sexta-feira antes da festa. Havia ficado de licença médica, o tipo de licença em que as pessoas mandam e-mails constrangidos de recuperação sem saber mais o que dizer. Voltaria na segunda. Estava pronto. Fiquei sentado no silêncio e olhei para o prédio por um tempo, simplesmente absorvendo. A geometria familiar, o jeito que a luz do final de tarde batia na fachada de vidro, estrutural, sólido, ainda de pé. Meu celular vibrou. Um número desconhecido, uma mensagem curta. Li. Li de novo. Depois, pela primeira vez em 8 semanas, sorri. De verdade. Do tipo que começa em algum lugar atrás do externo e trabalha seu caminho para fora antes que você consiga parar. Não vou te dizer o que a mensagem dizia. Você não precisa saber. Algumas coisas pertencem à pessoa a quem acontecem. Algumas conclusões não precisam ser compartilhadas para serem completas. O que vou te dizer é isto. Guardei o celular no bolso. Dei a partida na estrada, saí do estacionamento e fui para casa.